Ao vivo. Boa noite. Agora bacana mencionando. Está jemand nenhum. Quatro pessoas. Boa noite. Aos poucos entrando. Nós estamos na fase de teste aí. Se puderem mandar uma notícia para Ingrid se está funcionando ou não. Porque daí eu não consigo ver aqui o WhatsApp da Ingrid. Quem tem o WhatsApp? Quem tem o WhatsApp da Ingrid, por favor, escrever para ela se está funcionando ou não. E por favor divulgar esse link aí para outras pessoas, para que elas possam acessar também. Erika Martins disse que está funcionando. Erika Martins diz que está ok. Nós ainda temos um tempinho. Para começar, eu também estou me vendo aqui, mas temos que ver a funcionalidade dele. Até agora tem 5 pessoas, é isso? Um joia, se mais algumas pessoas estiverem assistindo e disserem que tá bom o som, só mostra mais um joia lá. Isso me ajuda a visualizar. Só estou verificando com algumas pessoas aqui se elas também estão visualizando. Na verdade, só temos 4 acessando aqui ainda. Obrigado.
Está funcionando bem. Essa é o terceiro culto de oração que nós terminamos aquele tema a santificação. Opa, já tem mais pessoas entrando agora, então que bom. Santificação. E a proposta é trazer os nossos missionários. Toda a nossa lista de missões tem um número bastante grande. Entre eles, os que são enviados diretos nossos. Nós temos aqueles missionários que nós apoiamos, que não fomos nós que enviamos. Por exemplo, Eduardo e Diná, que também vou passar com eles aqui. Assim como temos estudantes, temos pessoas que nós apoiamos. Temos as igrejas que nós damos apoio. Então, o que está lá no grupo da missões, e a Amanda está conseguindo atualizar, pelo menos essa semana ela estava trabalhando nisso, eu vi que tinha atualizado. Eu estou pedindo para ela, sempre que vier uma mensagem destes, ela possa atualizar, né? E hoje eu quero dar continuidade. A minha proposta para esses cultos de oração é podermos ter um texto bíblico de missões. Então eu vou tentar associar isso com textos bíblicos de missões e provavelmente atropelar ou encontrar alguns que nós conhecemos pouco, talvez por termos muitos missionários, eu não quero repetir, né? Então essa é a proposta para nós também, para esse culto de oração de hoje à noite. Antes disso, eu quero começar orando então. Obrigado a Deus que nós podemos estar aqui juntos. Que realmente o nosso alcance possa ser o suficiente para que mais pessoas venham a se unir em oração. Nós sabemos que essa forma de culto de oração não nos permite estarmos juntos fisicamente, mas nós podemos estar unidos em espírito, podemos estar unidos como irmãos, podemos estar reunidos com a Tua Palavra que nos proporciona essa comunhão. Então, faça dessa noite também algo que venha fortalecer a igreja, venha nos proporcionar uma dedicação de oração aí em favor de pessoas que o precisem. Mas também, ao mesmo tempo, de elevarmos os nossos olhos para o alto e vermos como Tu és grande, Deus. Em Teu santo nome. Amém. Muitas vezes nós pensamos que para que Deus nos possa atender, então nós vamos ter que fazer alguma coisa. E, inclusive, esse culto de oração pode ser algo que você acha que, mas se eu participar do culto de oração, então Deus vai fazer. Não, Deus vai ser bom. Deus é bom sem nós participar. Não, nós não temos como mudar essa realidade de que Deus é bom. Isso eu queria antecipar. E se a gente vê a questão de missões na igreja, isso se torna assim. Eu quero ler um texto de Gênesis, alguns versículos do 11 e também do 12, mas principalmente do 12. Mas eu preciso pegar o gancho no 11. Por que eu digo assim? Porque talvez nós possamos entender melhor, né? Então, quem tem a Bíblia junto aí, Gênesis capítulo 11, nós lemos a genealogia e de
deu desde a descendência de Sem, né? Este é o registro da descendência de Sem, depois do dilúvio. Então, Noé sofreu o dilúvio, ele tinha 3 filhos, e a descendência relatada aqui é de Sem. E ele chega à família de Terã. Terã é o pai de Abrão. E ele vai nos falar que eles saíram, Arã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terã, seu pai. Tanto Abrão como Naor casaram-se. E aí Terá, no versículo 31, Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Eu acho que muitas vezes a gente deixa de observar isso aqui. Existe uma família que já está saindo da Mesopotâmia. Ela está saindo lá próximo da Babilônia. Ela está saindo lá daquela terra onde havia um centro comercial muito grande, um povo assim, ateu muito forte. Babilônia muitas vezes comparado com o inferno, né? E de lá eles saíram para Canaã. Por que isso me salta aos olhos? Desde a criação do mundo até essa família de Terã, já se passaram em torno de 4.000 anos. Eu verifiquei isso hoje. Tinham alguns que diziam 6.000 anos, mas com uma probabilidade menor, enquanto teve alguns estudiosos que dizem que são 4.000 anos que se passaram. E é o que mais eu acredito também. Mas eles saíram, então já havia assim uma genealogia bastante longa. Isso porque se vocês lerem nesses versículos anteriores, né? Alguém ficou 500 anos, 400 anos, 403 anos, 430 anos, 209 anos, 207 anos, 200 anos, 119 anos. Esse número cai gradativamente. E por isso nós temos todo esse tempo. Mas depois desse tempo sai alguém lá daquela terra e quer ir para Canaã, mas chegaram em Arã, estabeleceram-se ali, e Terã viveu 205 anos e morreu em Arã. Agora o pai de Abrão faleceu, e agora Abrão precisa assumir a vida, né? E é nesse contexto que diz, então, esse então, para mim, ele demarca um novo texto, uma nova época. Porque mesmo que Terã estava se dirigindo para Canaã, não se fala de que Deus enviou ele para lá. Será que Terã teve esse chamado também e só não falou, não foi registrado? Eu não sei. Também não sei até que ponto isso seria tão importante, mas me fez refletir. Então, Deus tem um plano para com a vida de Abrão. E aqui eu quero chegar hoje. Hoje nós queremos orar pelo Gerson e pela Rafaela. E talvez muitas dessas coisas nós podemos conectar a eles ou a nós. Então, Deus tem um plano para Abrão e ele diz, sai da tua terra,
Agora ele precisava sair de Arã, não mais lá da Mesopotâmia, não mais ali de Caldeus, Ur dos Caldeus. Por quê? Porque eles tinham se estabelecido em Arã. E ali ficou grande parte da família. Porque depois, na sequência dessa família, nós vemos que foram buscar a esposa de um lá e o outro foi para Isaac. A esposa de Isaac veio de lá. Jacó vai ir para lá, ele também traz as suas esposas de lá e assim por diante, né? Então, ali agora é o lugar deles e eles mudam. Pois é, o Gerson também, tão novo, junto com a Rafaela, já estão mudando de lugar, né? Estão lá em Boa Vista. Eles gostariam de estar com os Yanomamis. Eu tenho uma carta para depois que eu quero ler para vocês e é um texto até bem longo. Então eu até não gostaria de falar demais em relação a esse texto, mas aplicar ele em algum lugar. Deus chama a Abrão e nesse chamado é muito interessante o seguinte: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai e vai para a terra que eu lhe mostrarei. E é nesse ponto que eu pergunto assim: será que Abrão sabia que eles estavam indo para Canaã, mas permaneceram em Arã? Não sei. São suposições que eu tenho. Eu espero muito que a gente possa entender disso, que Deus dá continuidade em planos. Mesmo que o pai de Abrão não tivesse falado desse chamado para ir para lá, agora Deus primeiro não diz que é esta terra, ele vai dizer isso mais para frente. Aqui ele apenas diz, eu vou te mostrar uma terra, eu tenho um plano para você. E qual que é esse plano? Nesse caminho em que eu vou te mostrar, farei de você um grande povo. Vocês podem ler isso em Gênesis capítulo 12, né? E o abençoarei. Um grande povo e a bênção. Apenas um grande povo ainda não seria a bênção, mas uma bênção divina, algo que talvez nós nem saibamos descrever direito. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Tudo isso no versículo 2, né? Então, esse é o nosso desejo para com o Gerson e a Rafaela. Que Deus possa enviar eles. Deus tenha sido aquele que enviou eles para Boa Vista, Roraima, entre a tribo dos Yanomamis, que eles possam ali se formar um grande povo. Talvez não nesses 600 mil homens descendentes de Gerson e Rafaela, mas se pudéssemos orar por 600 mil indígenas, seria bom, né? Que Deus possa abençoar o Gerson e a Rafaela. Que Gerson e Rafaela possam ser famosos. Que a gente possa falar no Gerson e na Rafaela e ter uma referência. Por que não? Por que nós não podemos pedir, mas então vão se tornar orgulhosos, né? Se eu penso assim, eu acho que eu devo me questionar e perguntar, será que eu estou trabalhando, fazendo, vivendo pelo orgulho? Não. Se Deus fala isso para Abrão, por que esse casal não pode se tornar famosos também? E você será a bênção. Que realmente isso aconteça com o Gerson e a Rafaela. Eu estarei com você, diz ele no versículo 3, mais uma vez. Abençoarei os que te abençoam, amaldiçoarei os que te amaldiçoam, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Deus vai dizer aí que Ele vai
guiar Gerson e Rafaela também. Se Deus os chamou para esse ministério, Deus vai guiá-los. Eles vão poder confrontar pessoas que tenham más intenções, mas também edificar pessoas que tenham a intenção de abençoá-los. E, na sequência, partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. E aí partiram para a terra de Canaã. Temos vários momentos e de repente Deus diz, é aqui, no versículo 7 diz, o Senhor apareceu a Abrão e disse, a sua descendência darei esta terra. Neste momento, Abrão já estava em Canaã, que era bem mais próximo também do que sair de Ur dos Caldeus para ir até Canaã. E chega então essa promessa. Deus confirma o lugar. Abrão está disposto a obedecer. O pai já queria ter ido para Canaã. Ele não foi, ele se estabeleceu lá, mas agora se confirma esse lugar. E de certa maneira, depois de Gerson e Rafaela estarem aqui conosco por um bom período agradável, teve várias pessoas que falaram e talvez muitas pensaram, mas por que eles vão lá para longe? Por que eles não podem permanecer aqui conosco, né? Tinha bastante gente que queria que eles ficassem. Mas eu quero nos convidar para o seguinte hoje. Vamos orar para que Deus possa confirmar o local que eles entenderam, que são os indígenas junto com o Benoni e a Sofia, os Yanomamis ali. Ainda eles estão na cidade. E vocês vão ver aqui quando eles relatam sobre... Eu pedi para eles escrever algo. Foram muito completos nisso e vocês já vão ver. E ali estão atendendo os Yanomamis e estão bem contentes com isso. Mas que a terra prometida... E agora que eu vejo alguma coisa bem interessante que aconteceu aqui. Se melhorar o som, agora me diga alguma coisa, eu coloquei aqui. Mas nem tinha conectado um fiozinho lá. Se teve bom, deixa assim que esteja bom. Se melhorou, só me avisa. E se piorou, também escreve para a Ingrid aí para nós podermos corrigir daí. Mas que nós realmente possamos orar para que Deus confirme o lugar deles. Porque a vida nossa, ela tem alterações. E Deus hoje pode estar falando A, B, C, D, alguma coisa, mas Ele tem um caminho para nós. Deus não é um Deus estático. Deus não é um Deus parado. Deus não é um Deus... apesar dele ser imutável, ele não pode ser mudado. Deus é um Deus vivo e que realmente essa vida do Gerson e da Rafaela possa ser bênção. Melhorou muito. Nós sabemos, obrigado, nós sabemos que tudo isso tem sacrifício. Se nós como igreja já pensamos assim, eles poderiam ter ficado aqui, eu creio que a família, de uma forma especial, o Norbert e a Elisete, gostariam de ter tido eles aqui também. Então vamos envolver nessas nossas orações a família deles também. Também a família da Rafaela, que em parte nem sequer entende esse caminho que eles estão caminhando. Então eu tenho esses desafios para nós hoje. Eu quero ler a carta deles e depois ainda citar alguns
alguns pedidos de oração e talvez você tenha outros pedidos de oração. Boa noite, pastor. O Gerson escreveu para mim ontem à noite, Rafaela e eu estamos bem, graças ao nosso bondoso Deus. Já faz quase 4 meses que iniciamos o desafio da mudança de ministério. E apesar de não ser uma mudança fácil, temos inúmeros motivos para agradecer e louvar a Deus. Como é do conhecimento de todos, estamos focados no estudo da língua Yanomami. São no mínimo 8 horas diárias. A novela do Benoni da Sofia está se repetindo, né? Foi-nos proposto realizar a primeira prova no final de 3 meses, estudando intensivamente. Ou seja, a prova do nível 1 será aplicada nos primeiros dias de julho. Vamos lembrar disso? Vamos orar por eles? Até aqui o Senhor tem sido o nosso braço forte e bom ânimo. E pode ser que algumas pessoas nem sejam da igreja que estejam ouvindo aqui. Se conectem conosco para estarem orando por esse mesmo motivo. Como nós preenchemos estas 8 horas? Ele escreve aqui. Tem 3 pontos. O primeiro, estudo individual focado com o acesso a bons materiais e áudios. Então, a MEVA, ela tem uma estrutura boa para atender esse tipo de missionário. Então, isso faz parte dessas 8 horas, né? Mas não é somente isto. 2, tempo com um informante indígena, o qual tira as nossas dúvidas, corrige frases e pronúncias, etc. Então, além de eles estudar pessoalmente, algum indígena Yanomami está junto com eles e vai estar auxiliando eles a aprender a língua. 3, tempo com o povo. Nesse caso, intencionalmente visitamos os Yanomamis nos hospitais e nos lugares que eles estão hospedados, ou até mesmo os auxiliando em suas necessidades enquanto estão na cidade. São muitas as oportunidades que temos tido de contato com os indígenas, e isso é fundamental para o nosso progresso na aprendizagem da língua. Agradeçam conosco por esses contatos e oportunidades, pois isso com certeza é provisão do Senhor. Então, eles têm bastante contato com indígenas e eles têm essa chance de estarem aprendendo. A missão ainda está impedida pelos órgãos governamentais de entrar em área, mas aos poucos outras portas estão se abrindo e novas oportunidades de entrada estão surgindo. Alguns missionários já estão conseguindo visitar as aldeias e passar tempo com o povo. Ainda que estejamos na cidade, a necessidade e o trabalho são grandes, e os missionários que estão aqui estão trabalhando para fazer a palavra conhecida entre aqueles que pouco ouviram dela, e nós temos tido o privilégio de acompanhar e fazer parte dessa obra. Além do trabalho com os Yanomamis, em alguns finais de semana temos tido a oportunidade de servir em igrejas indígenas próximas de Boa Vista, levando a pregação do Evangelho em reuniões de adolescentes e jovens, escola bíblica dominical infantil e culto. Então, é um pequeno relato sobre a situação deles e eu espero que isso nos ajude a orar. Agradecimentos e pedidos de oração. Somos gratos a Deus pelas oportunidades de servir, mesmo enquanto estamos na cidade.
Somos gratos a Deus pelo contato frequente com indígenas que falam a língua que estamos aprendendo. Continuamos pedindo a Deus por capacitação nos estudos, por portas abertas para as entradas nas aldeias e para que Ele renove as forças, esperança de fé dos demais missionários. E ele termina com um versículo bíblico que ele nos sugere. Estas foram as suas instruções, as de Jesus. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ore ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para os seus campos. Então essas são informações que eu trago. Eu espero que mais pessoas possam estar assistindo, ouvindo, se não agora, então em algum outro momento. E eu gostaria de mencionar mais alguns motivos de oração aqui. Uma vez, hoje de manhã, nós fomos informados de que o Ferdinand Duck, a Lúcia, o Ferdinand precisa fazer quimioterapia e imunoterapia. Foi constatado, então, essa necessidade. Ele tem um câncer e ele precisa ser combatido. Isto chocou bastante ele recebeu essa notícia essa semana e hoje de manhã ele estava bastante afetado por causa disso. Então vamos lembrar deles. Vamos lembrar de orar pela Hildegard Jansen, João Jansen, a doença da demência que ela tem, do Alzheimer que tem. Realmente é uma doença que exige muito sacrifício e muita paciência e muita oração, né? A família envolvida ali, o Vili e a Úrsula, que realmente possam ter a presença de Deus. Vamos lembrar de famílias enlutadas. Semana passada, família Friesen e Harder. Que Deus possa carregar vocês, lembrando do Heinrich Federal, que com a ausência da metade dele, e talvez a Lieschen tenha sido mais do que a metade, ele sente muita falta. Vamos lembrar da família Marlene Kasdorf, todos os envolvidos, Sérgio e Eliane, que estão longe, os filhos que estão próximos, os netos, os irmãos. Vamos lembrar da Gertrud Thyssen, Gertrud Kilof. Vamos lembrar dos nossos jovens que estão doentes. Nós temos muito motivo para orar e eu gostaria de motivar para que nós realmente possamos levar a sério isso. Eu vou terminar com uma oração. Obrigado, Deus, que nós podemos estar juntos. Obrigado pelo teu chamado lá na antiguidade de um pai da fé. Nós não vamos conseguir compreender as tuas dimensões. Por que naquele mesmo momento tu tens chamado Abrão para sair da sua terra e ir para uma terra que iria mostrar ainda. E ele, com fé, foi, já com 75 anos, foi. E quando chegou lá, teve a confirmação. Mesmo assim, toda a vida de Abrão passou, toda a vida de Isaac passou, toda a vida de Jacó passou. E essa terra ainda não foi possuída pelos descendentes. Eles precisam ir lá para Egito, para a escravidão, para depois voltarem com um povo de alguns milhões de habitantes e tomar posse. Que a nossa oração hoje possa ser direcionada nesse sentido também. Em primeiro lugar, para nós mesmos entendermos o nosso chamado. Mas
com o foco no casal Gerson e Rafaela e suas famílias, Deus. Queremos clamar por eles. Obrigado que tu tens dado portas abertas em meio a situações incompreensíveis e se tivemos até pensamentos, mas se as portas nas tribos não se abrirem, não era melhor eles ficar? Ou outros pensamentos, nós sabemos que os teus caminhos são caminhos certos. E se o Gerson e a Rafaela foram para lá mesmo sem essas portas abertas, eles foram na fé, Deus. Então, carregue eles, sustente eles, abençoe eles, torne eles famosos e que eles possam ser bênção. Depois de todo esse processo de receber essa bênção, também de eles serem bênção. Então, que o povo que vai se converter também com a vida deles ali, possa se tornar um povo gigante, um povo grande, antes da volta de Jesus. Cubra o Norton e a Lisete aqui com a tua graça também. Demais familiares envolvidas, cada um possa sentir o consolo deles não estarem aqui, o conforto nesse sentido. Obrigado que podemos orar pelas famílias enlutadas e temos citados diversos aí. Toma cada um deles em tuas mãos. Obrigado que podemos orar por pessoas doentes em nosso meio e às vezes ficamos sabendo de pessoas mais distantes. Abençoe o João e a Hildegard de uma forma toda especial. Tu sabes o sofrimento deles, tu sabes o quanto custa esse momento de doença e tu sabes também até quando isso ainda vai ser. Então, dá o sustento para eles, emocional, espiritual, físico, social, Deus. Cubra eles com o teu manto. Obrigado que podemos pedir também que o inimigo não ataque essas pessoas. Tanto essas como pessoas enlutadas, pessoas enfraquecidas, tantas aqui na nossa proximidade mesmo. Então, abençoe e guarde, Deus. Lembramos de uma forma especial a família Friesen, João Friesen e sua família junto com os filhos, mas também família Harder envolvido nisso. As irmãs, esteja abençoando a cada um e fortalecendo. Obrigado que podemos ter esse momento de oração e queremos pedir para a escolinha que está acontecendo na igreja, o curso de batismo que está acontecendo. Deus, toma tudo em tuas mãos e que realmente a gente possa ver a igreja aqui aproveitando o espaço que nós temos e avançando no sentido de fortalecer a igreja, fortalecer pessoas em sua situação. Abençoa as nossas famílias, Deus. Tome cada um deles em tuas mãos. Estenda a tua graça, o teu perdão, a tua reconciliação, a tua misericórdia para todos nós. Nós precisamos disso. Obrigado por Jesus. Obrigado pelo Espírito Santo que tu nos tens enviado e que nós pudemos tomar posse dele quando nós nos convertemos. E nós clamamos a ti que possamos crescer nesse sentido, de entregar tudo aquilo que não é do alto, para que cada vez mais espaço do alto ocupe as nossas mentes, as nossas vidas, os nossos corações. Te agradecemos pela vida do casal pastoral que veio e já está nos auxiliando, Irisvan e Olga. Deus abençoe eles. Também eles possam se sentir abraçados por ti e estarem caminhando contigo, Deus. Em teu santo nome. Amém. Que Deus possa abençoar a todos.
Tenhamos um bom descanso, uma boa noite. As programações da igreja são mais ou menos normais para esse final de semana. Então venham participar, nós estamos tratando sobre os 10 princípios anabatistas. Venha participar do culto. São temas bem interessantes, uma vez para a gente saber quem nós somos, da onde viemos, qual a nossa identidade, e sabermos entender o que nós queremos para o nosso tempo. Então, venha participar do culto no domingo, as programações de jovens, as programações dos juniores, cada um possa estar junto. Que Deus abençoe a todos. Desejamos uma boa noite.